Graça e paz, amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Está feliz com Jesus? Que bom. Ele é bom. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 49, versículo 15. Aleluia. Acompanhe aqui comigo, irmãos. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Muito forte, né, irmãos? Aleluia. Irmão, essa palavra veio ao meu coração de manhã. Assim que eu saí de casa, a gente faz as nossas orações diárias. Eu saí de casa, aí cheguei no ponto da van. A van eu pego 8h10, ela passa. Se eu perder essa van, eu só vou pegar 9h10. Aí não tem como eu chegar no trabalho. E eu não tinha dinheiro para pagar o Uber. Eu só tinha o dinheiro da van. Diga misericórdia. Aí eu tava com o dinheirinho da van, esperando a van lá, tal. 8h10, nada, e eu ali, quietinho na minha, olhando os passarinhos. Deu 8h15, eu vou descer para, sair lá onde eu moro, na Maria Torre, aí descer aqui pro Palmital para pegar a outra van. Mas eu não tô com vontade de vou ficar mais 5 minutos. Aí já veio no coração aquela vontade de murmurar, né, irmãos? Por que eu não tenho um carro nessa hora? Eu não falei nada, só pensei. Aí eu tô ali esperando, aí deu. Aí aquele negocinho dentro de mim, espera mais 5 minutos. Aí eu esperei mais 5 minutos e nada da van chegar. Aí, irmãos, de repente eu olho assim, um Corolla 2018. Eu falei, Espírito Santo, toca na vida daquele homem para ele me dar uma carona, Espírito Santo. Irmãos, Corolla veio devagarzinho, ele olhou assim para mim assim, tá indo lá pro centro? Eu falei, eu tô. Ar-condicionado, banco de couro. Eu falei, Jeová, tu cuida bem da gente, né? E eu estava ali no ponto já de murmurar, de reclamar, mas o Espírito Santo falou dentro de mim, acalma. Então nessa noite eu venho trazer para você o que nos atrapalha para a gente desfrutar do carinho, do amor de Deus, das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus para nossas vidas. Amém? E uma das coisas que eu pautei aqui que nos atrapalha é a ansiedade, irmãos. Por causa das ansiedades, nós deixamos de enxergar os cuidados de Deus na nossa vida. O homem ele é muito ansioso, o homem ele quer fazer as coisas logo assim, mas não é assim. Não é. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida da gente, irmãos. Não precisa a gente ficar ansioso, querer fazer as coisas, ultrapassar a frente de Deus. Aí imagina você, eu saio lá do Maria Torre, vem a pé, esse pedação todo, chega aqui, paga a van. E ele vim de van, andei a pé. E o rapaz me deixou quase na porta do salão ainda, irmão. E ele ainda falou assim, ainda tem mais, ele ainda falou assim: toda vez que eu estiver aqui no ponto aqui, se eu passar, eu vou te dar carona. Eu falei, amém, glória a Deus. Então isso é o cuidado de Deus, são nas pequenas coisas. Deus ele faz mimo com a gente, irmãos. Deus ele nos mima, ele quer que a gente seja leve, quer que a gente ande leve, suave, descansado. E às vezes a gente se cansa porque a gente é ansioso demais. Eu vou fazer. Quer resolver. Não é assim que é um homem? E
por causa da ansiedade a gente não consegue. Agora, de onde vêm as nossas ansiedades? Mateus capítulo 6, versículo 25, não precisa abrir, diz assim: por isso vos digo, Jesus dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Opa, as nossas ansiedades vêm por causa de quê? Da nossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A gente se preocupa muito com nós mesmos, irmãos. É daí que vem as ansiedades. A gente precisa parar de se preocupar com nós mesmos. Às vezes no que temos que comer, o que temos que vestir, a conta que temos que pagar. Irmãos, a espada que corta aí, ela corta aqui também, irmãos. Se preocupa não. E às vezes a gente é ansioso, a gente quer resolver e acaba tumultuando, enchendo a nossa cabeça de problema. Problema que a gente não vai conseguir resolver. Deus, Ele tem os cuidados dEle, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos guiar. Amém? Olha o que o salmista diz no Salmo 94, verso 19. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Irmão, você está ansioso? Volta para a palavra. A palavra, ela vai te dar o consolo para você ser avivado, você ser despertado. A palavra é o seu consolo, aquilo que Deus deixou para você. Então por isso a gente não pode ficar ansioso. Ficou ansioso? Sim, volta para a palavra. A pastora Vânia, ela diz muito isso: dá o seu chilique, mas depois volta para a palavra. Chore, esperneie, mas volte para a palavra depois. Porque a ansiedade não pode tomar conta de nós. Porque se ela tomar conta de nós, irmãos, a gente acaba ultrapassando o tempo. A gente ultrapassa o tempo, a gente passa o tempo de Deus, passa à frente de Deus. Se é que a gente pode dizer isso, né? Passar à frente de Deus, ninguém pode passar à frente de Deus, porque Ele é soberano. Mas a gente não faz as coisas no tempo dEle, mas faz no nosso tempo. E a maioria das vezes, o nosso tempo é o tempo errado. Agora, quando nós alinhamos o nosso tempo ao tempo de Deus, aí acontece o Corolla 2018 chegando na sua porta. Estão entendendo isso? O seu tempo não é o tempo de Deus. E por falar em tempo, uma das coisas que nos atrapalha também a não entendermos as bênçãos de Deus, a não usufruirmos daquilo que Deus tem para nós, é a falta de tempo. Aí você fala aquele homem: vem cá, vamos lá na igreja. Não, calma aí, eu estou sem tempo. Alguém já viu essa frase? Estou sem tempo? É ou não é verdade? Irmãos, se a gente não tem tempo, como é que a gente vai parar para ouvir Deus? Se a gente não tem tempo, como vamos usufruir dos cuidados de Deus? Olha o que Jó diz, capítulo 8, do versículo 9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Isso é muito forte, irmãos. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. E quanto tempo a gente está perdendo com tantas coisas, sendo que o mais precioso a gente está perdendo: Deus. A gente precisa tirar mais tempo para Deus, ou melhor, a gente precisa se doar mais para Deus, dar o nosso tempo para Deus. Irmãos, às vezes você não tem tempo, eu entendo isso, porque o mundo é um mundo corrido. A gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente precisa falar com Deus todo o tempo.
Você está no banheiro, você está falando com Deus. Você está lavando uma louça, você está falando com Deus. Você está cortando o cabelo, você está falando com Deus. Você está ligado ali. Você está dirigindo, você está falando com Deus. Só não pode fechar os olhos, tá, irmão? Senão você vai para a glória. Mas você está ali e tal, você está falando com Deus. Ah, não tenho tempo. Tem tempo sim. Você tem tanto tempo para fazer tantas coisas. Mas por que para Deus você não tem tempo? Quando a gente separa um tempo, irmãos, precioso para Deus, Ele só tem a derramar sobre as nossas vidas. É só coisas boas. Quando a gente separa tempos para o papai, papai, estou separando tempo aqui para ficar contigo. Irmão, o tempo vai passar e você não vai querer sair dali onde ele está. Então Deus tem tantas coisas para a gente e a gente acaba atropelando tudo. Porque a gente não consegue administrar essas coisas. O homem ele faz planos no seu coração, mas quem guia os seus passos é Deus. O homem faz planos, projetos, não vou fazer isso tal, mas não sabe quais são os propósitos de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. Quando você faz uma coisa sem querer saber os propósitos de Deus, os planos de Deus. Amanhã eu vou fazer isso. Você está pecando por omissão. Então pare. Opa, Pai, o que o Senhor quer na minha vida? Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Tira tempo para Deus, irmão. Como o Jó aqui falou, a nossa vida é uma fumaça, é uma sombra. Tantas coisas boas que às vezes a gente perde de Deus por causa de nós mesmos. Aí vem a ansiedade, vem a falta de tempo, que você está correndo para lá e para cá. Você acaba atropelando tudo. Daqui a pouco você começa a reclamar. Poxa, não está dando certo, isso está errado, isso não está legal, e não sei o que, achando que aquilo ali vai mover Deus. E a gente questiona às vezes tanto Deus, irmãos, que a gente se acha no direito de reclamar com Ele. Por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não faz? Por que isso? Por que aquilo outro? É verdade ou não é, irmãos? Aí Romanos 9, 20 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Não dá, irmãos. A gente não pode questionar Deus, não tem como. Às vezes a gente cai justamente por causa daquilo que eu falei aqui, a ansiedade ultrapassou o tempo. E Deus não quer isso para nossas vidas. Deus não quer isso para nós. Deus tem outros pensamentos para nós. Deus tem outros projetos para nós. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem pensamento de paz para você, irmão. Deus tem o melhor caminho para você. E às vezes o homem murmura, o homem ele reclama, sendo que Deus tem tanta coisa boa para ele. Amém? Deus tem pensamentos de paz. Deus ele quer te dar bênçãos. Eu quero que você usufrua da presença dele que está dentro de você. Deus quer que a presença dele se manifeste de uma forma tão gloriosa na sua vida, irmãos, que as pessoas que estejam do seu lado sejam impactadas. Mas é preciso que a gente está aos pés dele, é preciso que a gente está junto com ele. Aleluia. Agora, o que fazemos para usufruir das bênçãos do favor e do cuidado de Deus para conosco?
O que vamos fazer? Eu já falei aqui o que nos atrapalha. Agora eu vou falar para você o que vamos fazer para a gente atrair, para a gente usufruir aquilo que Deus tem para nós. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Provérbios capítulo 3, verso 16 diz assim: reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que é isso, irmãos? Pai, me direciona. Pai, me guia. Pai, foi o Senhor que fez isso aqui, Pai. Pai, foi o Senhor que me deu isso aqui, Pai. Sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai te colocar no caminho certo. É isso que a palavra diz. Ele vai endireitar as suas veredas. Ou seja, Ele vai colocar você no caminho certo. O caminho que você deve andar. E no caminho de Deus, irmão, só bênção. Só bênção, porque Deus, Ele tem planos bons para nós. Deus, Ele é bom, amém? E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então quando Ele coloca Ele no caminho dEle, Ele coloca na direção correta, no tempo dEle, só bênção vem sobre as nossas vidas. De repente num caminho ou outro a gente vai passar uma tribulação? Pode sim, porque estamos nessa terra, mas Ele está cuidando de nós. A gente vai entender, vai ouvir o cuidado de Deus, vai sentir o cuidado de Deus em nós. Porque Ele vai endireitar as nossas veredas se a gente reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, aonde nós passamos. Espírito Santo, me guia, me ajuda. Espírito Santo, toca naquele motorista para ele me dar uma carona. São coisas simples, irmãos. São coisas simples, mas são experiências que se iniciam com Deus, que você não vai deixar de ter mais. Quantas vezes, quando eu tinha carro, irmãos, eu falava assim: Espírito Santo, me ajuda a achar uma vaga. Irmãos, eu nunca fiquei sem vaga. O Cristiano está de prova ali, ó. Toda vez que eu perguntei ao Espírito Santo, Ele sempre me ajudava com uma vaguinha. Deus tem um caminho mais curto para a gente quer percorrer o caminho mais longo. Amém? Outra coisa que a gente precisa entender é ser mais grato a Deus. Não é verdade? Quantas coisas ganhamos de Deus? Quantas coisas Deus nos livra do mal? E a gente deixa de agradecer ao Senhor por aquilo. É tão ruim quando a gente ganha um presente, né? E a pessoa, você vai dar um presente, você compra um presente pensando naquela pessoa. Pô, isso aqui é a cara de fulano. Você vai lá e compra aquele presente, dá para aquela pessoa, e aquela pessoa não esboça nenhum tipo de felicidade. Você não se sente frustrado? Não se sente? Tem umas pessoas que são mais alegres, né? Ai, que legal! Aí tem pessoas que, pô, muito obrigado. Não estou dizendo isso, porque cada um é seu cada um, mas tem gente que você olha assim, não gostou. É tão ruim, é tão frustrante isso. Quando você dá um presente para alguém e aquela pessoa não te agradece. Então seja mais grato a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não se preocupem com nada. Olha isso. Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem, sempre com o coração agradecido. Peça a Deus, seja grato a Deus. Não se preocupe com nada, irmãos. Seja grato a Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação. Olha isso. Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o Pai. Se é com palavras, se é com ações, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, seja mais grato a Deus. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Reconheça Ele. E seja mais grato a Deus. A gratidão, ela vai trazer bênçãos para nós, irmãos. Vai trazer bênçãos para nós. Às vezes a gente passa mais como pedintes do que como gratos. Não é verdade? A gente às vezes pede tanto a Deus
e esquece de agradecer por aquilo que Ele tem nos dado. Por mais que a gente passe por tribulação, irmãos, a gente sempre tem o cuidado de Deus. A gente sempre tem o cuidado de Deus. Deus sempre tem feito alguma coisa para nós. Através do irmão A, através do irmão B, através até, de repente, de um ímpio. Até de um ímpio. Mas a gente, quando vê o favor de Deus, a gente é grato. Quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, a gente agradece a Ele. Muito obrigado, porque foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Lembra da história do pão? Vou contar para vocês. Tinha uma serva de Deus. Senhor, manda pão, Senhor. Manda pão, Pai. Manda pão, manda pão. Estava com vontade de comer pão, estava passando necessidade. Manda pão, Senhor, manda pão. Do outro lado tinha uma outra religião que eu não quero dizer. Aí a outra pessoa falava assim: eu vou lá levar o pão para essa mulher e eu quero ver o que ela vai falar. Eu quero ver, porque quem foi que fez foi o diabo. Eu quero ver. Aí aquele homem cheio de Satanás dentro dele foi lá levar o pão para aquela mulher que é a serva de Deus, a vizinha. Toma aqui o pão, você não pede tanto pão. Senhor, muito obrigado, porque quando o Senhor quer abençoar, o Senhor usa até o ímpio. Até o diabo, quando o Senhor quer abençoar. Sabe o que é isso, irmãos? Gratidão. Gratidão. Seja grato a Deus, que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Grandes coisas na sua vida. Reconheça o Senhor. Tira tempo com Ele, que Ele vai fazer os desejos do seu coração. Se agrade do Senhor. E às vezes a gente perde tempo com tão pouco, sendo que Deus tem tanto para nos dar. Não é verdade? Às vezes a gente se apega com tão pouquinho, irmãos, e Deus tem tantas coisas para fazer na nossa vida. Tantas coisas. Às vezes o que falta para nós é colocarmos as situações diante de Deus. Senhor, resolve para mim. Resolve para mim, porque isso aqui eu não consigo. Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Senhor, faz isso aqui para mim. Espírito Santo, me guia nessa situação. Espírito Santo, o que eu faço aqui? Interessante que tudo, quando a gente fala, tudo em volta da dependência de Deus. Aquilo que eu falei aqui domingo. A gente precisa ser dependente de Deus, irmãos, até nas pequenas coisas que a gente acha que a gente pode resolver. É por isso que às vezes a gente cai em cilada, a gente cai em situações que às vezes a gente vai culpar até mesmo Deus, achando que está dentro do propósito, achando que está fazendo algo de bem, algo de legal, mas não. Às vezes é uma coisinha mínima, mas se a gente às vezes tomar uma decisão errada naquela situação ali, futuramente vai ser uma bola de neve para nós. A nossa vida com Deus, irmãos, precisa estar sempre ali, ó, todos os dias, caminhando com Ele, caminhando com Ele. Se a gente for tentar resolver todos e qualquer situação, e a gente não sendo dependente de Deus, a gente pode ter uma grande probabilidade da gente se dar mal. Então, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e ser grato a Deus, as coisas vão acontecer, a gente vai entender, a gente vai usufruir do cuidado dele para conosco. Aí a gente entra naquele versículo de Isaías 49. Ainda que uma mãe que dá de mamar ao seu filho, se esquecer de dar de mamar esse filho, eu não me esquecerei de você. Deus cuida de nós, irmãos. Aí sabe qual o hino que veio depois, quando eu entrei dentro daquele carro? Deus cuida de mim,
à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz conosco. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É só a gente depender dele, é só a gente querer mais dele. Olha o Salmo 32, que coisa linda, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos aconselha e ele cuida de nós. Olha que lindo isso. E às vezes a gente deixa de usufruir da paternidade de Deus, dos cuidados de Deus. Tanta coisa tem reservado para nós. Tantas coisas Deus quer fazer na nossa vida. Tantas coisas. Eu não sei, eu não lembro mais ou menos, mas a gente não usa totalmente o nosso cérebro. Não sei se alguém tem essa informação. A gente usa uma pequena parte do nosso cérebro. A gente não usa a capacidade dele todo. Irmãos, eu vou te dizer, a gente usufrui tão pouco de Deus, de tanto que Ele tem para nos dar. Não é verdade, irmãos? A gente come das migalhas, sendo que Ele nos chamou para sentar à mesa com Ele. A gente come das migalhas. A gente não tem emoção do que está dentro de nós, do poder que há dentro de nós. A gente não tem noção. Porque à medida que a gente vai descobrindo Deus, irmãos, a gente dá um passo para trás por nós mesmos. E Senhor, é o Senhor na nossa vida. É o Senhor que faz. A promessa de Deus, irmãos, reservado para cada um de vocês que estão aqui. Cada um tem promessa de Deus. Cada um tem promessa. Cada um tem propósito. Cada um, o Senhor tem planos na vida. Mas se a gente não correr, a gente não vai alcançar essas coisas. Mas não é correr atrás dessas promessas. É correr para a intimidade com Deus. Porque as promessas, as bênçãos nos seguirão. Quanto de Deus a gente tem perdido na nossa vida? Quanto de Deus a gente tem deixado para trás? Quanto tempo a gente tem gastado com outras coisas, sendo que o mais importante a gente tem deixado de lado? Amém? Essa palavra, irmãos, eu quero que você entre no seu coração e você pare para analisar. Meu Deus, quanto que eu tenho perdido do Senhor? Quantas pessoas tocaram em Jesus, irmãos, quando a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus? Quantas pessoas tocaram nele ali? Milhares, dezenas, centenas, não sei. Quantas pessoas tocaram? Mas quantas pessoas usufruíram do poder de Deus? Uma só. Quantas pessoas perderam tempo com Deus ali? Viram Deus, viram Cristo, mas não usufruíram da presença dele. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Quantas pessoas têm Cristo dentro dela e não usufruem da intimidade com Ele? Nessa noite Deus quer chamar a tua atenção para você mudar, irmãos. Como assim Cristo fez o primeiro milagre, Ele mudou a água por vinho. Ele quer mudar a sua condição, Ele quer transformar a sua vida.
Ele quer que você usufrua do melhor que Ele tem para você. Agora a gente precisa ser despertado. A gente precisa se levantar, irmãos. Esquecer um pouquinho da nossa vida. E deixar Deus agir dentro de nós, através de nós. Deus te chamou para ser uma ovelha não estéril. Você não é uma ovelha estéril. Deus te chamou para ser uma ovelha que dê crias, que dá crias. Deus te chamou para algo maior do que você está vivendo hoje, meu querido. Deus te chamou para algo novo, novidade de vida. Mas é preciso que você desperte nesta noite. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, que Ele vai endireitar as suas veredas. E seja grato a Deus, para que você possa usufruir das bênçãos que Ele tem para você. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. E você olhe para dentro de você nesse momento e fale com Ele: Pai, o que está faltando em mim? O que eu preciso? O que eu preciso fazer, Senhor, para usufruir daquilo que o Senhor tem para mim? Para usufruir, Senhor, dos teus cuidados, do teu carinho, das tuas bênçãos, Senhor. O que eu preciso fazer, Pai? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, te livrei dos pecados e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Seus pecados já foram perdoados, meu querido. Mas às vezes a gente precisa reconhecer a posição que nós estamos para Deus e dizer para Ele: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais do Teu poder sobre mim, eu preciso mais da Tua unção sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Coloca aí, irmãos, o que te atrapalha. Coloca aí diante de Deus o que te atrapalha a ter uma vida íntima com Ele. Aleluia. Olhe para dentro de você nesse momento. Olha para dentro do seu coração e peça: Espírito Santo, me esquadria nessa noite. O que está me impedindo de eu ter uma vida íntima contigo, Senhor? O que está me impedindo, Senhor, de ver as tuas bênçãos, de ser grato a Ti, de reconhecer o Senhor nos meus caminhos? O que está faltando em mim, Senhor, para eu ser uma pessoa melhor, um servo melhor, um filho melhor? Espírito Santo, começa a tocar agora, Espírito Santo. Toque em cada um agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que haja transformação, que haja, Senhor, libertação, que haja cura nessa noite, Senhor. Cura na alma. Oh Pai, quantas pessoas não te veem como um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que trata bem. Espírito Santo, começa a tocar nessa noite. Toca nas pessoas que estão, Senhor, que vieram te buscar, que vieram ouvir a Tua palavra, Senhor, e querem uma transformação de vida. Fortalece os Teus filhos nessa noite, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós Te damos graças, nós Te louvamos. No nome de Jesus. Amém e amém, irmão.